Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando agora mais uma edição do seu Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. E no programa de hoje eu fico frente a frente aqui com o governador da Paraíba, João Azevedo. Depois dele voltar aos quadros do PSB, partido pelo qual ele foi eleito governador em 2018. Vamos saber aqui do governador quais são seus próximos passos na política e na gestão há 7 meses dele colocar o seu governo para o julgamento popular nas urnas aqui na Paraíba. Fica comigo, frente a frente, tá no ar. Governador João Azevedo, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz, para você e para todos que nos acompanham através do Sistema Arapuã. Vamos aproveitar melhor o tempo, governador, os assuntos são muitos e variados. Começar pelo decreto que o Estado publicou em relação e flexibilizando talvez dessas edições todas, dos decretos todos nessa luta contra a Covid, talvez um dos mais leves e propensos a flexibilizar e a mostrar que nós estamos avançando e vencendo essa guerra. Eu posso começar o programa dizendo que, diante do cenário que o senhor vê, do decreto que editou, o senhor já está concordando com o presidente de que está na hora de rebaixar a pandemia para endemia aqui no Brasil? Não, ainda não. Ainda não. Nós temos ainda números que nos preocupam. Enquanto nós tivermos números que se aproximam de 500 óbitos por dia no Brasil, nós não podemos ainda imaginar que passamos para uma endemia. É evidente que, no caso da Paraíba, pelos números que nós temos, baixa ocupação dos hospitais, o número de óbitos reduzindo significativamente, o número de casos também numa curva descendente muito forte, é que permitiu que nós fizéssemos um decreto, esse último decreto, que flexibiliza principalmente as taxas de ocupação em determinados ambientes, como as igrejas, bares, restaurantes, academias, em que a gente liberou até a utilização do espaço total, os 100%. Entretanto, ainda alguns segmentos, como eventos, ainda há necessidade de se fazer uma proteção. Eu tenho dito internamente, às vezes, que meu maior sonho é não precisar mais de decreto. Mas esse foi o mais liberal possível de todos. Foi em função dos números. E todos os decretos nossos, eles são baseados nos relatórios que eu recebo, nas reuniões que nós fazemos com as equipes de monitoramento e controle, para poder determinar o que grau de flexibilização você pode fazer. Então, especificamente, esse realmente eu acho que é o decreto mais liberal que tem até agora, porque os números permitem que a gente avance. Porque é o melhor cenário também. Claro, até agora foi o que nós encontramos e com a tendência, porque você não analisa apenas os números do dia, mas você traça exatamente a tendência das curvas, e as curvas demonstram que nós vamos ter uma redução cada vez mais significativa aqui na Paraíba do número de casos e de óbitos também. Mas governador, aí o senhor rechaça essa tese do presidente Jair Bolsonaro, que já pediu para o Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, estudar se está na hora de rebaixar. Não, eu não rechaço. O que eu estou dizendo é que os dados ainda não permitem que se faça essa mudança de sair de pandemia para endemia. Até porque em alguns países ainda os números são muito altos. E como tem uma migração natural entre países, você pode acontecer de você ter agora um pico, voltar a ter em algum momento. Até porque fatores externos podem até contribuir para que haja um aumento. Por incrível que pareça, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, ela pode fazer com que na Europa você tenha um número de aumento de casos. Porque você está uma população que tem baixos percentuais de vacinação migrando para outras regiões. Então isso pode provocar, não estou dizendo que vai provocar, estou dizendo que pode provocar, em função exatamente desse baixo percentual de vacinação em alguns países do leste europeu. Então,
essa situação que nós temos hoje na África ainda, de baixíssimos índices de vacinação, tudo isso ainda não nos dá a certeza de que nós passamos já do processo de pandemia, mesmo os números no Brasil sendo números bons. E eu espero que continue, eu torço para que ocorra isso, eu torço para que a gente não precise mais publicar nenhum decreto. E usar máscaras, governador? Máscara é fundamental. A máscara é fundamental. Você não tem planejamento de discutir a retirada da obrigatoriedade das máscaras, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, não o estado, mas a cidade do Rio de Janeiro fez? Não há essa intenção ainda. Exatamente, eu volto a dizer, pela taxa muito alta de contaminação que você tem com essa variante. A possibilidade de contágio e transmissão dessa variante é muito alta da Ômicron. Enquanto nós tivermos números, volto a dizer, números que nos preocupem, a questão do uso da máscara vai ser ainda estendida por um bom tempo. Eu acho que tem dois itens que a gente precisa aprender a conviver com eles. O uso de máscara e a apresentação do cartão de vacinação em determinados ambientes. Isso é um processo que nós vamos ter que conviver com ele durante ainda um bom tempo. Você pensa em estender para a terceira dose a obrigatoriedade? Veja bem, a questão da terceira dose, e aí começa a se falar em quarta dose, e eu sempre digo que no caso da Covid, o que vai acontecer é o que acontece hoje com outras doenças, como a influenza, como o vírus da gripe, em que você tem campanhas anuais de vacinação. Eu acho que a gente não precisa estar falando de quarta dose, a gente precisa estar falando da primeira dose de 2022, que é a nova campanha de vacinação que tem que passar. Doenças como essa, pandêmicas, que todo ano você vai ter que repetir aquelas doses para garantir, como a gente faz isso com a gripe, que todo ano a gente faz as campanhas de vacinação de gripe. Então eu acho que nós vamos ter que começar um novo ciclo de vacinação, sim, e virar uma rotina ano a ano essa questão da vacinação contra a Covid. Governador, em relação ao decreto, não tem um item ali que, enfim, revela algum contrassenso do ponto de vista de se cobrar testes da Covid para shows e não cobrar para eventos sociais de 80% de capacidade? Na verdade, você tem eventos, alguns eventos, mas é dito claramente lá em eventos que não sejam fornecidos bebidas e comidas. Todo espaço em que você tem uma grande aglomeração é diferente do restaurante em que você tem um número pequeno de pessoas. Você tem, comparado a um grande evento, 5, 10, 15 mil pessoas num ambiente, em que você tem o fornecimento de bebidas, as pessoas estarão todas sem máscara. E isso, logicamente, pode acontecer de alguém estar contaminado e disseminar rapidamente. Por isso que, nesse caso, o teste ele é importante. Claro que se você libera dentro de uma igreja, as pessoas não tirarão a máscara. Estarão todas de máscara, sem problema nenhum, porque não há necessidade de tirar a máscara. Diferente, volto a dizer, de um espaço em que você esteja fornecendo bebida e comida. Mas me corrija se eu estiver errado. O decreto aponta que 100% da capacidade pode ser utilizada num evento social que não tem comida nem bebida. Mas 80% da capacidade limitada para eventos sociais com comida e bebida. E 80% com comida e bebida é diferente dos 70% de um show com... Mas aí com a exigência de que seja apresentado o teste para entrar. Essa é a grande diferença que está lá. Essa é a grande diferença, que você, além do cartão, além do passaporte de vacinação, você exigir o teste. Eu continuo dizendo que são formas de você proteger e evitar que haja contágio. Nós tivemos recentemente o Carnaval e o reflexo dessa possível mobilidade alta no Carnaval ainda poderá vir. Então a gente tem que ter as precauções. Eu acho que foi exatamente com esses cuidados que nós tivemos durante toda a pandemia que fez com que a Paraíba recebesse nota 10 do IPEA com o enfrentamento da Covid. Nós tivemos uma nota máxima porque aqui nós seguimos a ciência, nós não negamos a doença, nós seguimos as recomendações, principalmente de todos os cientistas, e antes com um grupo de trabalho, que não está mais fazendo esse trabalho, mas antes tinha um grupo de trabalho dentro do Consórcio Nordeste que orientava as medidas e o acompanhamento muito detalhado e preciso de cada estado. Mas
eu torço, continuo dizendo, eu torço para que logo, logo a gente não precise mais publicar nenhum decreto e que a gente volte à nossa condição de vida normal. Fernando, eu quero falar da sua entrada, do seu retorno ao PSB, mas antes, só para a gente fechar esse assunto, a gente ouviu hoje algumas representações, alguns representantes do setor de eventos e eles, enfim, na expectativa que o senhor pudesse revogar esse item específico, que eles consideram que inviabiliza o show em função dos ingressos serem, inclusive, muitas vezes até mais barato do que o próprio valor de um teste desse. O senhor tem sensibilidade para ouvir essa categoria? Não se trata de sensibilidade. O teste está ficando cada vez mais barato, inclusive começou a ser vendido já nas farmácias para você fazer o autoteste. Então não é bem essa questão. Eu acho que a gente precisa ter a compreensão, ainda que estamos numa pandemia. Assim que sairmos da pandemia, assim que os estudos demonstrarem que nós saímos da pandemia e entramos na endemia, que sejam estudos sérios, que sejam realmente assim estabelecidos, nós estaremos aí trabalhando para liberar o máximo possível. Continuo dizendo, eu tenho um cuidado muito grande com a proteção à vida das pessoas. Eu tenho uma responsabilidade muito grande e isso me faz tomar medidas protetivas que com certeza funcionaram até agora. E não vai ser um caso ou outro que vai fazer com que eu mude de opinião. Não se trata de sensibilidade, não. Se trata de bom senso. Bom senso foi uma das razões e uma das expressões que o senhor usou para retornar ao PSB na semana passada? É um conjunto de fatores, né? Uma decisão como essa, ela não é tomada baseada apenas num fator, mas foi um conjunto. Foram um conjunto de ações e de movimentos que os partidos fizeram que me levaram a tomar essa decisão. O que é que foi preponderante, governador? Primeiramente, eu esperei, e por uma questão de respeito ao partido que eu estava, que era o Cidadania, eu esperei que o Cidadania definisse o seu caminho, para onde ele queria ir, para onde iria efetivamente. Participei de todas as discussões internas do partido, colocando a nossa posição e o partido fez uma escolha. O partido resolveu fazer uma federação com o PSDB. Mesmo com a garantia do presidente Roberto Freire de que o comando dessa federação aqui na Paraíba ficaria com o governador do estado. Ora, todos nós conhecemos quem são as pessoas que fazem parte do PSDB aqui no estado da Paraíba. Sabem que todos são adversários políticos nossos. A minha permanência no Cidadania e o meu comando da federação aqui na Paraíba forçaria, sem sombra de dúvida, a saída dessas pessoas dentro do PSDB. E eu estaria recebendo aqui uma caixa vazia. Essa é a grande verdade. Que não serve absolutamente para nada. E eu não tenho essa preocupação apenas de fazer qualquer atitude como vingança em direção a quem quer que seja. Então não interessa e não interessou, quando eu coloquei para o presidente Roberto Freire, que nós tivéssemos aqui na Paraíba esse comando da federação e que o PSDB estaria esvaziado totalmente nas suas lideranças, porque, logicamente, não ficariam comigo. Ora, esse foi um dos motivos, primeiro, que nós levamos em consideração para a tomada da decisão. Os outros motivos também se referem a uma questão da própria definição de cada partido, do Cidadania, nessa federação com o PSDB, que tem um candidato, que é Dória, que não é o candidato que eu pretendo apoiar nessas eleições. Então isso também teve um outro fator. A partir daí nós começamos a conversar, graças a Deus recebi convites de mais de um partido e tivemos a oportunidade de ter uma conversa duas ou três vezes, com o presidente Carlos Siqueira, do PSB, e que foram colocadas as condições, e eu deixei muito clara qual seria o ambiente necessário, propício, para que eu pudesse estar de volta ao PSB.
e me foram, eu diria que ofertadas todas essas condições. A própria definição do PSB de fazer, independente de estar ou não na federação, fazer e dar e fornecer o apoio à reeleição do presidente Lula. O fato do PSB, a minha identidade, logicamente, com o partido, com o que o partido entende ser o fazer política para mim com o PSB. Eu já tenho essa compreensão há muito tempo e, logicamente, a própria receptividade que eu tive dentro do PSB, das lideranças nacionais do partido, que todas elas, do governador Renato Casagrande, a Molon no Rio de Janeiro, que ligaram e se colocando à disposição para que a gente possa construir um novo PSB aqui na Paraíba. Enfim, um conjunto de fatores que fizeram com que eu fizesse essa opção. E tenho certeza que não errei na minha escolha. Do mais experiente ao mais incipiente analista político, apontaria que esse seu movimento traz a possibilidade do senhor ter aquilo que já defendia lá atrás, que era de apoiar o ex-presidente Lula e ter, naturalmente, aí o aval para fazer também, enfim, uma plataforma para o ex-presidente Lula aqui na Paraíba. Só acho que esse movimento no PSB, com a informação de hoje, inclusive, que o ex-governador Geraldo Alckmin está se filiando também ao partido, inclusive com encaminhamento de ser o candidato a vice-presidente de Lula nas eleições de 2022. Objetivamente, o senhor acha que o senhor quebra a tese definitivamente da exclusividade de Lula a apoiar a candidatura de Veneziano Vital do Rei ao governo? É evidente que essa exclusividade nunca teve. Essa exclusividade foi colocada aí por algumas pessoas que... Representantes do PT aqui na Paraíba apostam completamente nessa exclusividade. Pois é. Eu disse recentemente que quem tem que se preocupar com exclusividade é revendedor de carro. Que aí você tem que ter exclusividade de venda. E quando se trata de eleição, por mais forte que seja a marca Lula, ele é muito mais do que isso. E eu não tenho a preocupação de exclusividade. Eu acho que isso é uma grande tolice discutir isso. E eu acho que o que é dito aqui muitas vezes por alguns membros do PT vai na direção contrária do que a grande maioria do PT diz aqui na Paraíba, de que não haverá essa exclusividade e que, logicamente, não é o próprio discurso do presidente Lula. Se assim fosse, ele não estaria fazendo aliança com outros partidos em outros estados, determinadas acomodações que estão sendo feitas em outros estados. Existe um projeto apresentado, e o presidente está tocando esse projeto, e tem uma visão muito mais pragmática do que alguns poucos que estão aqui a defender uma exclusividade. O que é que a entrada de Geraldo Alckmin no PSB representa? Qual é a sua visão em relação à representação dessa afiliação? E se o senhor defende já de imediato que ele seja de fato confirmado o candidato a vice-presidente de Lula? Não, eu defendo realmente essa posição, até porque isso vem sendo tratado já publicamente, já há muito tempo. E eu acho que, inclusive, qualifica a própria chapa. Eu acho que a entrada de Alckmin nesse processo, nessa condição, para o PSB é muito bom, porque independente de federar ou não federar, estará nessa condição de apresentar um nome para a vice-presidência. E acho, sim, que nós teremos aí um equilíbrio importante de forças para fazer uma disputa hoje para essas eleições presidenciais. Governador, o senhor se arrepende de ter perdido o apoio do senador Veneziano Vital do Rei? Eu acho que todo apoio é fundamental. Entretanto, as escolhas, elas são pessoais, individuais, e que cada pessoa deve tomar. Eu acho que o que era possível fazer, eu fiz. O que eu tentei fazer várias vezes, porque eu tive conversas não só com o senador, mas com o irmão dele,
com a esposa dele, dizendo qual era a minha posição com relação a isso. E os motivos que levaram o senador a fazer a escolha que ele fez, ele é quem tem que explicar, não eu. Não eu. Eu tenho certeza que nós colocamos na mesa todas os pontos que precisavam ser colocados. E, logicamente, eu não obtive resposta sequer do senador. Da última conversa que nós tivemos, nós conversamos e ele disse claramente, não, vou conversar com o meu grupo e lhe dou um retorno. E o retorno foi, talvez 15, 20 dias depois, ele anunciar que seria candidato. Então, essa foi a postura dele. Então, é a escolha que ele fez. E cada um faz a escolha de vida e dentro, como eu sempre digo, a nossa vida e o que nos reserva, elas são sempre fruto das nossas escolhas. O senhor, num eventual segundo turno nas eleições de 2022, o senhor estaria disposto ou com o coração aberto para receber de volta os aliados que foram lhe deixando ao longo desse caminho, a partir da vice-governadora Lígia Feliciano, que faz uma caminhada de ser candidata ao governo do Estado, do senador veneziano Vital do Rego, caso eles não estejam disputando o segundo turno com o senhor tem as portas abertas para receber aí esses que lhe deixaram? Eu não vejo dificuldade com relação a isso de receber apoio de quem quer que seja. Até porque nem o próprio senador, nem a vice-governadora, que está tentando traçar o seu caminho, saíram com nenhum tipo, é importante que se diga, de resquício de mágoa com relação à minha pessoa. Muitas vezes se tenta criar narrativa, né? Narrativa que são colocadas na mídia, muitas vezes. Mas a própria vice-governadora disse, não, isso não foi um rompimento, foi uma escolha de opção que nós fizemos. E eu acho que cada um continua dizendo. Eu tenho uma forma de fazer política que eu interfiro até pouco dentro do meu próprio partido. Você imagina o partido dos outros. As pessoas têm hoje um processo eleitoral aí que se avizinha e que tentam fazer suas escolhas e traçar os seus melhores caminhos. Essa sua fala mais amena em relação à vice-governadora também cabe para o senador veneziano? Sim, eu acho que é uma opção que ele fez. Evidentemente que como ele está se colocando numa condição de meu adversário, eu não posso desejar boa sorte para ele. Eu não posso desejar boa sorte para ele. Entretanto, eu estou um pouco preocupado com a candidatura de quem quer que seja. Eu tenho que conversar com o povo do Estado, do meu Estado. Eu tenho que levar para o povo e mostrar aquilo que nós fizemos. Eu tenho que dizer ao povo desse Estado que em 2019, desde 2019, que nós estamos enfrentando, logicamente, as dificuldades que é administrar um Estado e que mesmo em 2020, com o surgimento da pandemia, esse Estado não parou. Esse Estado foi, hoje, reconhecido nacionalmente em vários setores. Ele é reconhecido na saúde pelo enfrentamento da pandemia, como eu disse aqui, recebeu nota 10 do IPEA. Ele é reconhecido na educação, que quando eu cheguei na educação aqui, nós tínhamos poucas escolas de ensino integral. Hoje nós temos mais de 300, nós somos o segundo estado do Brasil que tem um maior percentual de escolas em tempo integral. Nós só perdemos para Pernambuco, que começou o processo muito anterior aqui a Paraíba, de onde foi copiado o modelo para Paraíba. Foi um estado que na educação recebeu o prêmio, o melhor projeto de enfrentamento da pandemia. É um estado que tem rating A, é um estado que tem capacidade de investimento, é um estado que a cada ano lança pacotes de obras. São inúmeras as obras que estão sendo executadas nesse estado. Aí eu ia tocar exatamente nesse ponto. O apresentador Nivon Ferreira, que é seu adversário também na disputa pelo governo, está se colocando aí, diz que o senhor é governador de ordem de serviço, só anuncia ordem e pacote de obras, mas ninguém vê essas obras. Como é que o senhor vê isso da oposição? Isso, logicamente, cada um vai tentar criar a sua narrativa para se firmar. É importante saber o que foi que cada um dos adversários fizeram pela Paraíba. No momento certo, no momento adequado, eu tenho, como você me conhece, eu sou muito organizado nessas planilhas de dados para mostrar o que nós entregamos em 2019, o que nós entregamos em 2020, o que nós entregamos em 2021. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. E caminhar por essa Paraíba.
caminhar por essa Paraíba. Eu tenho hoje a condição de andar pela Paraíba em qualquer município e chegar e ter a presença do governo. Isso é um ponto que, para mim, eu deixo muito tranquilo. E recebo apoios dos prefeitos por onde a gente passa, que eu duvido que evidentemente, que algum candidato tenha condições de chegar, como nós chegamos sexta-feira no Cariri, e tivemos uma reunião com 19 prefeitos, em que todos, na sua fala inicial, era de agradecimento pelas ações do governo em cada município. Então eu fico muito tranquilo, porque nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que honrando os compromissos que nós fizemos lá em 2019, de obras, de investimento, de políticas públicas. Esse é um estado que tem um olhar sobre a população, um olhar de assistência real à população que passa fome, coisa que tanta gente esqueceu. Quando eu cheguei no governo, existiam 4 restaurantes populares. A história da Paraíba toda fizeram 4 restaurantes. Nós fizemos 6 nesses 3 anos. Estão todos inaugurados, funcionando e fornecendo alimentos. Fora isso, nós abrimos 91 restaurantes populares em parceria com os restaurantes das próprias cidades. Só para dar um exemplo disso que eu encontrei. O cartão alimentação, eu dobrei o valor. O abono natalino, eu dobrei o valor. Para quem não sabe, o DR tem um programa hoje em execução de 1,2 bilhão de reais só de estradas. E tem muitas concluídas. Pergunta ao povo lá que liga Santo André a Juazeirinho. Só acho que já está pronto para Pergunta o povo da Malhada de Roça. Pergunta o povo aqui de Cepilho. Pergunta o povo lá de Picuí para Nova Floresta. Pergunta ao povo lá de Sossego para Cubati. Pergunta ao povo que está hoje utilizando as novas estradas o que é que está acontecendo. Agora, é claro que quem faz oposição vai ter aí arranjar um mote e dizer eu não vejo nada. Então bota lá uma venda nos olhos e não vai querer olhar. Não vai querer em Campina Grande ver um centro de convenções sendo construídos de 120 milhões de reais, que só tem do orçamento da União 48 milhões de reais. Que vai chegar lá no Curimataú, que tem uma adutora de 350 quilômetros, que custa 400 milhões de reais e que está sendo feita toda com recurso próprio. Não tem um centavo do governo federal. Vai lá no Cariri e vai ver a licitação que está ocorrendo agora de uma outra adutora, que é a adutora do Cariri, com mais 358 quilômetros, que também custará em torno de 400 milhões de reais, sendo feita toda com recursos próprios do Estado. É só querer ver. Evidentemente que a oposição não vai querer ver. E nada que disser, nada que mostrar, ela vai querer concordar. O senhor está pronto para fazer esse debate? Ah, lógico. Inclusive em comparação com a gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. Ah, lógico. Lógico, porque se vendeu a imagem até então de que a gestão que havia anteriormente era uma gestão que jamais poderia ter sido, que seria superada, que tinha feito tudo o que era possível. E não é verdade. Só acho que já superou a sua gestão. Quando eu cheguei no estado, eu encontrei 12.200 pessoas esperando uma cirurgia eletiva. E não era feita por falta de decisão política. E eu fiz um programa... Eu fiz um programa que zerou essa fila. Simples assim. Quando eu cheguei no estado, encontrei mais de 7 mil e tantos codificados numa relação absurda de trabalho. E nós estamos acabando com isso agora. Esse mês acaba com todos os codificados no estado da Paraíba. Quando eu cheguei no estado, eu encontrei uma briga eterna entre o governo do estado e servidores do antigo IPEP, que tinham uma causa ganha na justiça. Eles tinham vencido e que não era paga apenas por uma implicância da gestão. E nós resolvemos. Quando eu cheguei no estado, encontrei um grupo muito grande de servidores, prestadores de serviço na educação, e estamos fazendo concurso. Vejam quantos concursos públicos nós fizemos em 3 anos. Qual foi o estado do Brasil que, num período de 3 anos, assinou quatro empréstimos com organismos internacionais? Para se assinar você ter condições de assinar um empréstimo com um organismo internacional, o Estado tem que estar muito redondo, tem que estar muito justo, ajustado à sua gestão. Isso o Estado tem. Então, esse debate, para mim, esse debate é muito tranquilo. O senhor só viu isso quando assumiu o governo, porque alguém pode estar nos assistindo agora e está dizendo o seguinte, olha,
Mas o João já estava no Estado. O senhor está dizendo isso quando assumiu o governo do Estado. Claro, eu não era governador, não. Eu era secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, que a minha pasta andou. E eu não tenho eu não nego e nem tento esconder o que aconteceu no Estado da Paraíba, de forma nenhuma. Até porque eu fui protagonista daquela a líder do governo. Eu não passei olhando por fora, não. Eu participei efetivamente dentro da gestão. Tanto que algumas vezes eu fui chamado até de primeiro-ministro por algumas pessoas que hoje não me chamam mais, evidentemente. Mas isso era o trabalho que eu realizava. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Entretanto, eu cuidava da minha pasta. Eu não cuidava da pasta do governo. Eu não cuidava do governo como um todo. E imaginar que você chegaria ao governo e que enfrentaria os problemas que nós enfrentamos era impossível, já que a minha atuação era na pasta de infraestrutura. Você imaginar a necessidade de se implantar programas de assistência e cuidados com as mulheres, como nós implantamos. O programa Maria da Penha. Programas como nós fizemos durante esses 3 anos, ações de proteção à mulher que nunca foram pensados antes. Programas junto às famílias que ocupam muitas vezes áreas rurais e que não havia sequer uma comissão de defesa desses direitos. E fomos nós que criamos, não foi no governo anterior não, fomos nós que criamos essa comissão. Ou seja, eu tenho uma tranquilidade muito grande para discutir e debater. Até porque eu vi muito discurso para fora e internamente as coisas eram bem diferentes. O senhor mencionou a questão de valorização dos servidores, enfim, de alguns setores aí de concurso público, servidores, e eu queria trazer aqui o debate sobre a questão, o senhor terminou o ano de 2021 e entrou o ano de 2022 numa discussão, num confronto e depois num diálogo, mas numa discussão com os policiais, né, em relação à valorização salarial, o retorno e as demandas que eram exigidas aí, sobretudo pelas polícias aqui na Paraíba. O senhor acha que esse assunto já está superado? O senhor já caminha para as eleições de outubro com esse assunto superado nessa relação? Como é que o senhor está vendo o cenário da violência e da segurança pública na Paraíba? Nesse momento, o secretário de Segurança Pública chegou a reconhecer alguns, enfim, descontroles e aí de alguns índices. E, pergunta mais objetiva de todas, fazia parte do protesto dos policiais. O senhor vai dizer aqui hoje à noite, o senhor vai mudar o comandante Euler do Comando Geral da Polícia Militar? Era uma reivindicação dos policiais, de alguns. Primeiro é importante entender essa minha relação de respeito com o servidor do Estado. Nos últimos 8 anos que antecederam a nossa gestão, o único aumento que teve para geral foi um aumento de 3%. Durante todo o tempo, foram aumentos pontuais para uma ou outra categoria. Para a segurança pública, foi a criação da famigerada Bolsa de Desempenho, que gerou tantos protestos e de forma justa da polícia. Que era exatamente o fato de que se cria uma Bolsa de Desempenho para se maquiar um aumento em que somente quem está na ativa recebe e quem está na reserva, vai para a reserva, perde essa bolsa. Você imagina um coronel que ao ir para a reserva perdia R$ 6.500 do seu salário. Isso é justo? Não. Fui eu que inventei Bolsa de Desempenho? Não. Isso eu encontrei. E decidi acabar com isso. E nós acabamos. Agora, a cada janeiro, você está incorporando 20%, no mês de número 48, você terá incorporado 100%, e você terá exatamente o mesmo salário que é pago na ativa para quem vai para a reserva. Isso é um ponto. De 2019 até agora, nós demos um aumento de 5% geral e demos um aumento de 10% geral. Volto a dizer, nos últimos 8 anos anteriores ao nosso governo, o aumento geral que teve foi de 3%. Quantos concursos públicos nós já fizemos? 6 ou 7 concursos públicos. Quantos chamamentos fizemos durante a pandemia? Mais de 20. Isso é o que eu gosto de colocar essas coisas, porque
é a diferença entre o discurso e a prática. Quando eu digo que nós estamos com respeito com toda a força de segurança, é porque nós avançamos. Esse ano agora, em janeiro, foram 10% de aumento, foi 24% de aumento no ticket de alimentação, no Vale Alimentação, foi um aumento de 74% na hora extra normal e de 140% para os finais de semana. Ou seja, tudo isso, só para falar de itens que são comuns à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar. Mas, por exemplo, na Polícia Civil, nós encontramos um segmento inteiro, necrotomistas, papiloscopistas, pessoas que são de nível superior e que eram tratadas como pessoas de nível médio. Veja que absurdo. E nós conseguimos resolver o problema dessas pessoas e que hoje têm os mesmos direitos das outras. Então, assim, corrigir esses erros, corrigir essas falhas. Nós encontramos uma briga que não acabava mais com o fisco do Estado, hoje está equacionado. Encontramos uma briga com os procuradores do Estado, hoje está devidamente equacionado e ajustado. Ou seja, o nosso trabalho, a Defensoria Pública. Que inclusive tem concurso para inscrição até dia 9, até quarta-feira. Concurso agora, tiveram 20% de aumento. Quem não se lembra das brigas eternas com o EPB? Às vezes eu chegava a dizer que a UEPB parecia mais que era vinculada à Secretaria da Fazenda do que da Educação. Você está dizendo que pacificou o Estado, governador? Não tenha dúvida e havia nenhuma. Uma modificação. A relação entre os poderes, a relação entre o Poder Executivo, Poder Judiciário, a relação entre o Poder Executivo e Assembleia Legislativa, entre os órgãos de controle. Nós vivemos hoje num momento de respeito, de cumprimento da legislação, de buscar, evidentemente, fazer as coisas corretas, mas numa relação de respeito com todas as instituições. Isso é o que precisava da Paraíba. E eu digo isso com muita tranquilidade, que nós conseguimos fazer isso. Isso não foi uma obra exclusiva minha, não. Isso foi uma luta de um time todo que a gente teve que combater, teve que enfrentar e fazer com que hoje a Paraíba viva essa condição de normalidade. E é isso. E o comandante Euler Chaves, o comando-geral, o senhor vai mudar o comando-geral? Não, a questão isso é uma prerrogativa minha e não é e nem será por reivindicação de quem quer que seja que eu vou fazer uma mudança no comando da polícia. Isso não existe, absolutamente não existe. O comandante Euler tem uma folha de serviço prestado a esse Estado que é inegável, E nós estamos cada vez mais fortalecendo essa estrutura da segurança. Nós fizemos um evento... Sai uma notícia que ele seria candidato a deputado estadual, o senhor confirma isso? Ele ainda não teve essa conversa comigo. Se essa for uma opção dele, que aí é uma opção dele, sem problema nenhum, não haverá problema nenhum. Agora, não será colocada como condição, até porque essa questão com a segurança pública está devidamente equacionada, as coisas estão dentro daquilo que nós discutimos com a categoria. Quem discutiu e tratou dessa pauta foi eu pessoalmente, não deleguei para nenhum secretário, os secretários participavam da reunião, mas eram todas as reuniões com a minha presença, ouvindo as associações que representam cada segmento da segurança pública, para que a gente pudesse definir aquilo que a gente podia avançar, bater o martelo e fechar acordo. E foi isso que nós fizemos. Então, hoje, está absolutamente pacificado os interesses. Você não consegue fazer, logicamente, que nenhuma legislação que agrade 100% das pessoas. Entretanto, eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje, a questão das promoções está destravada, a questão do salário. Você imaginar que um soldado aqui recebe de remuneração total mais de R$4.000. Se ele fizer extras, ele pode ter 6 mil, 8 mil de salários, se ele fizer os extras que podem ser dados dentro do limite máximo. Ou seja, isso é um diferencial extraordinário. E essa relação foi uma relação construída na base da confiança. É claro que teve gente que apostou no caos. Teve gente que foi para a rua para que o caos se estabelecesse e isso não fosse obtido. Mas nós vencemos isso com muita tranquilidade.
Hoje 100% dos serviços estão de volta, funcionando, as pessoas satisfeitas, e eu tenho viajado e converso com cada comando, com cada equipe nossa que está em cada município, e eu tenho um retorno. E eu sei que hoje as coisas absolutamente estão no caminho certo. Vereador, vamos voltar para falar de política. O que é que lhe dá mais trabalho? Deputado federal Efraim Filho, que diz que é candidato ao Senado, mas que acha que pode ser candidato ao Senado em qualquer chapa, ou o deputado Aguinaldo Ribeiro, que está, e o progressista disse que ele só quer ser senador na sua chapa, mas ele não disse que é candidato ao Senado. Não, nenhum dos dois me deu trabalho, isso não existe. Na política, são posturas diferentes, cada pessoa tem uma forma de defender seus projetos, cada pessoa tem uma forma de apresentar seus projetos à sociedade. Eu não tenho tido problema absolutamente nenhum de convivência com nenhum dos dois. Até porque hoje pela manhã, inclusive, num evento que foi o pré-lançamento da candidatura do deputado Ricardo Barbosa, a deputado federal, o deputado federal Efraim estava presente e eu não tenho esse problema, não. A questão, muitas vezes, é que a própria mídia tem uma ansiedade que é maior do que dos candidatos. E, normalmente, se pensa que esse tipo de assunto será tratado pela mídia. Eu vou dizer uma coisa aqui numa entrevista, que você vai repercutir não sei aonde, que alguém vai dizer outra coisa e que vai fechar uma chapa. Uma chapa não se fecha pela mídia, né? Você há de convir, pelo maior respeito que eu tenho com todos os jornalistas, eles serão avisados das decisões a serem tomadas. Mas o progressista não está ressabiado com a não escolha já e a definição antecipada? O deputado Aguinaldo Ribeiro, por exemplo. Era impossível eu tratar de chapa majoritária sem ter tratado primeiramente do partido em que eu iria fazer a disputa a governador. Era impossível você sentar com um deputado para fazer uma nominata, uma chapa para concorrer à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal, se o próprio governador não tinha definido ainda qual partido que ele iria participar. Você há de convir que esse não era, eu diria, uma situação cômoda. Então nós não tínhamos como estar tomando determinadas decisões. A partir daí, a partir do momento que eu estou agora definido dentro do PSB, a partir do momento em que a direção nacional do PSB nos dá todo o suporte para fazer com que esse partido volte a ser um grande partido na Paraíba, aí sim, nós estamos tratando dessa outra pauta, que é a construção agora dessa questão da chapa majoritária. O senhor vai antecipar então essa composição? Nós estamos discutindo. O dia que vai sair, eu não sei, não tenho ideia, mas nós vamos discutir isso internamente, essa configuração da chapa. Governador, a gente tem acompanhado desde que o senhor se filiou ao PSB, já teve evento para filiação da Rafaela Camaraense, suplente de deputado estadual, lá da região do Curimataú, né, filha lá do prefeito Charles, o deputado Ricardo Barbosa, que resolveu ficar no partido, é candidato a deputado federal. O senhor tem ali movimentado o PSB. Se quiser revelar outros nomes aí que devem ir para o partido, pode ficar à vontade aí, aqui no Frente a Frente ao local para fazer. Mas o que eu quero lhe perguntar é, apesar disso, alguns aliados seus, da sua base, têm ido para outros partidos, a exemplo do Republicanos, a exemplo do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que de repente anuncia filiação a Republicanos, ao deputado Ranieri Paulino, que deixa o MDB e se filia ao Republicanos. Isso está sendo feito na sua frente sem o senhor ser consultado, ou o senhor está sem controle aí desses aliados, governador? Não, primeiro que não existe controle de quem quer que seja. Não passa pela minha cabeça fazer controle de quem quer que seja. Eu não tenho volto a dizer, eu não faço política nem manipulando, nem tentando controlar as pessoas, seja através de pressão qualquer ou através do medo. Não é assim que eu faço política. O deputado Adriano Galdino, ele é do PSB, por conta da janela que não tinha sido aberta ainda, mas há muito tempo atrás que ele já tinha saído, eu diria que informalmente, e ido para o Avante. Ele estava na condução do Avante e agora decidiu fazer essa mudança do Avante para o Republicano. Da mesma forma, o deputado Ranieri Paulino, que
por conta da aliança, segundo ele, da aliança que foi feita com o senador veneziano, ele não aprovou e saiu do partido. E fez uma opção também pelo republicano, dentro de uma conversa que ele teve comigo, e eu deixei muito clara quais seriam as condições. Eu não imponho, não é essa a intenção de estar impondo nenhuma condição para quem quer que seja, eu apenas coloco e deixo muito claro. E também me cabe emitir opinião a respeito de possíveis posicionamentos. Logicamente que tudo isso foi colocado de uma maneira muito clara na minha conversa com o deputado Ranieri Paulino. Eu não tenho dificuldade nenhuma e nem tenho essa preocupação, até porque ele não era do PSB. Estranho é que, por exemplo, no caso Rafaela, não. Rafaela era do Cidadania, era junto conosco, suplente de deputada no Cidadania e secretária de Estado, então era mais do que natural que ela ficasse conosco, como o deputado Ricardo Barbosa, que é do PSB, e naturalmente permaneceu no PSB, mas eu não tenho essa preocupação de tentar controlar tudo e a todos. Não é assim que funciona. Até porque, volto a dizer, quando se trata de eleições, as pessoas fazem conta. E as pessoas fazem verificação de onde é que elas têm maior ou menor chance. Foi isso que o ex-prefeito Romero Rodrigues fez? Conta. O senhor se sentiu enganado pelo ex-prefeito Romero Rodrigues? Daqui a pouco o senhor responde. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta conversando aqui com o governador João Azevedo. E você, telespectador, vai lá no Instagram da TV Arapuã. A gente vai tentar aqui fazer algumas perguntas pelo tempo ao governador João Azevedo. Um minutinho, a gente está de volta.